E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, versículo 23. A lei dos 10 mandamentos foi dada por Deus no Monte Sinai para todos os povos, de todas as épocas, em todos os lugares. E as Escrituras dizem, Êxodo 20, versículo 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Na verdade, por todo o Velho Testamento, o sábado era um sinal de aliança, um sinal de obediência, um sinal de que estou conectado com meu Criador. Em Ezequiel 20, versículo 12, a Bíblia diz, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de quê? De quê? De sinal entre mim e eles. Portanto, o sábado sempre foi um sinal, um símbolo de lealdade, um símbolo de adoração ao verdadeiro Deus. Alguns cristãos estão confusos, têm a ideia de que quando Jesus veio para de algum modo acabar com esta lei, para de algum modo terminar com o sábado na Bíblia. Na verdade, o próprio Jesus disse isso em Mateus 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Jesus veio para destruir a lei que diz não cometerás adultério. Jesus veio para destruir a lei que diz você não matará. Jesus veio para destruir a lei que diz não roubarás. Ele veio destruir a lei que diz guardai o sábado? Claro que não. Qual era a prática de Jesus para o sábado? Ele o destruiu? Se Jesus viesse para destruir o sábado, ele não o teria guardado. A Bíblia diz em Lucas 4, versículo 16, e Jesus chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, como era sua prática, como fazia todas as semanas, a Bíblia diz, entrou na sinagoga ou na igreja no dia de sábado, e levantou-se para ler. Foi no sábado que Jesus anunciou que era o Messias, lendo de Isaías. Todos os sábados, como era seu costume, entrava para orar. Jesus não teria acabado com o sábado durante a sua vida? Se de fato fosse introduzir um novo dia para os cristãos, o próprio Jesus guardava o sábado. Adão e Eva guardavam o sábado, Abraão guardava o sábado, Moisés guardava o sábado, Isaías guardava o sábado, Jeremias guardava o sábado, Daniel guardava o sábado. Jesus Cristo guardou o sábado da Bíblia em vida e disse aos seus discípulos que guardaria o sábado mesmo após a sua morte. E eles também guardaram, porque em João 14, versículo 15 diz assim, leiam comigo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vocês o amam, meus amigos? O amam esta noite? Jesus disse, se me amam, guardem os meus mandamentos. De fato, os discípulos de Jesus se reuniram à sua volta, e quando os discípulos se reuniram, Jesus falou a eles sobre a destruição de Jerusalém. Falou a eles sobre a época em que o exército romano atacaria e destruiria a cidade de Jerusalém. Jesus disse em Mateus 24, versículo 20, e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno. Quer dizer, orar para que não tenham que fugir de Jerusalém por causa dos soldados romanos, os exércitos romanos. Orem para que sua fuga de Jerusalém não seja no inverno ou no sábado. Quando Jerusalém foi destruída? Na verdade, Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos e foi destruída por Tidas em 70 depois de Cristo. Por que Jesus encorajaria seus discípulos a orarem para que sua fuga não fosse no sábado, se naquela época não guardavam o sábado? Vejam aqui, 70 depois de Cristo, e Jesus disse, Tito virá destruir Jerusalém. Quando ele chegar, orem para que não tenham que fugir no sábado. Orem para que o ataque de Tito não seja no sábado. Por quê? Porque todos os cristãos estariam orando. E se Tito atacasse no sábado, ele destruiria os cristãos e os judeus em um só ataque, porque estariam juntos. Se atacasse na terça, quarta, quinta ou qualquer outro dia, os portões de Jerusalém estariam abertos e o povo estaria trabalhando no campo. Que sentido faria Jesus
dizer aos seus discípulos, os líderes cristãos, os que levavam a tocha da verdade, orem em 70 depois de Cristo, que sua fuga não seja num sábado, se eles mesmos não guardassem o sábado da Bíblia. Na verdade, olhem quando leem o Novo Testamento, há 84 menções no Novo Testamento de que os discípulos estavam guardando o sábado da Bíblia. A igreja do Novo Testamento guardou o sábado da Bíblia. Os discípulos amavam suficientemente Jesus para obedecê-lo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o quê? Para sempre. Hebreus 13, versículo 8. De fato, Atos 3, versículo 14, a Bíblia diz, falando dos discípulos, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Ou alguém disse, pastor, o motivo de Paulo e os discípulos entrarem na sinagoga no sábado era apenas para converter os judeus. Mas eles guardavam o sábado. A Bíblia diz que os gentios, quer dizer, os não-judeus, imploraram para que estas palavras fossem pregadas a eles no próximo sábado. Portanto, temos os discípulos adorando com os judeus, mas temos também os gentios dizendo que querem adorar a Deus como Criador. Queremos adorar a Jesus como Senhor do Universo e Senhor do sábado. E a Bíblia diz em Atos 13, versículo 42, 44... E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Ora, se os discípulos estivessem guardando o primeiro dia da semana e entrassem na sinagoga para adorar e os gentios dissessem, queremos ouvir sobre Jesus e a graça de Deus, os discípulos diriam, bem, voltem aqui amanhã no primeiro dia. Mas não disseram isso. Disseram no próximo sábado o que, amigos? O que a Bíblia diz? Toda a cidade ajuntou-se para ouvir a palavra de Deus. Antioquia foi o lugar onde ocorreu esta experiência. Foi o lugar onde os cristãos eram fortes e proeminentes, onde Paulo pregou. Em Antioquia estão as ruínas de duas igrejas. A primeira é uma antiga igreja cristã, na qual o sábado era exaltado. Podem ver as ruínas desta igreja, onde toda a cidade se reunia para ouvir a palavra de Deus, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Atos 13, versículo 44. Eis as ruínas de uma das primeiras igrejas que guardavam o sábado em Antioquia. Agora, em outra parte da cidade, há um outro templo. Este templo foi erguido na época de Roma, para o deus Sol romano, para o Sunday, o dia do sol. E assim, em Antioquia, pode-se ver este contraste, um templo para o sol, para os que adoravam ao sol no dia do sol, o primeiro dia da semana, e a igreja dos cristãos adorando no sábado da Bíblia. Vejam só, realmente a Bíblia é clara. Houve momentos em que os discípulos não tinham uma igreja para adorarem. Paulo algumas vezes ia para o campo onde sabia que havia pequenos grupos de cristãos guardando o sábado da Bíblia. Atos 16, versículo 13 diz: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. Paulo havia convertido Lídia, sua família temia a Deus. Estavam entregues ao Senhor Jesus e o adoravam. Então Paulo saiu para ficar com eles, para adorar no sábado da Bíblia. Por todo o Novo e Velho Testamentos, o povo de Deus guardou o sábado da Bíblia. Atos 18, versículo 4 diz: E Paulo todos os sábados discorria na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Paulo estava interessado em pregar sobre Jesus aos judeus, Cristo para os gregos, e levá-los a guardarem o sábado, o Senhor do sábado. A Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos pede obediência. O Apocalipse pede que adoremos no céu, na terra, no mar, nas fontes de água. O Apocalipse pede que adoremos o Criador. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 12, leiam comigo por favor: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Se tivermos fé em Jesus, nós o amamos, queremos servi-lo,
queremos seguir os seus passos, queremos adorar no dia em que ele adorava. Nos últimos dias, Deus guiou um grupo de pessoas. Nos últimos dias, Deus guiou homens e mulheres que o amavam suficientemente para observarem seus mandamentos, que o amavam bastante para obedecê-lo, que o amavam bastante para servi-lo. O sábado foi dado no jardim do Éden. O sábado foi guardado por Abraão, Isaque e Jacó. O sábado foi um dos mandamentos que Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra. O sábado foi guardado por Isaías, Jeremias e Daniel. O sábado foi guardado por Jesus Cristo e Pedro e Tiago e João e Paulo. E a Bíblia diz que um dia no céu, no novo céu e na nova terra, eu almejo por esse novo céu e essa nova terra, vocês não? Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, versos 22 e 23. E continua: e será que desde uma lua nova até a outra? Sabem que o período entre uma lua nova e a outra é um mês. A Bíblia diz: a árvore da vida dá seus frutos a cada mês. Portanto, a cada mês seguiremos nosso caminho para a cidade santa. Amém, irmãos? E lá participaremos do fruto da vida. E desde um sábado até o outro, isto é, uma nova terra, quando o céu não existe mais, e o novo céu e a nova terra. E de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Se vamos adorá-lo sábado lá em cima, não é melhor começarmos aqui embaixo? O sábado vai do Éden do passado ao Éden do futuro.